Aquieta o teu coração, porque é momento de reflexão. Em Jeremias, capítulo 20, versículo 9, está escrito: Mas se digo que nunca mais mencionarei o Senhor, nem falarei em seu nome, sua palavra arde como fogo em meu coração, é como fogo em meus ossos. Estou cansado de tentar contê-la. É impossível. Em Colossenses 4, versículo 3 e 4 está escrito: Orem também por nós, para que Deus nos dê muitas oportunidades de falar do segredo a respeito de Cristo. É por esse motivo que sou prisioneiro. Orem para que eu proclame essa mensagem com a devida clareza. A maravilhosa palavra de Deus não pode ser contida. Não pode, de maneira alguma. Se de fato você está cheio de Deus, isso vai transbordar através de você. E de maneira especial, hoje eu quero falar com você que foi chamado ao sagrado ministério. Quero falar com você que é um pastor, que é um bispo da igreja. Quero direcionar a palavra especialmente a ti e propor um exercício que pode te incomodar no começo, mas que no final você vai me agradecer para avaliar o seu ministério. Saiba que os pastores e bispos são dignos de redobrados honorários, eles são dignos de respeitada honra, eles são dignos do salário que recebem. Não estou aqui questionando isso, mas eu quero fazer uma pergunta, um exercício mental, uma provocação. A minha pergunta para você é a seguinte: se hoje o salário dos líderes religiosos fossem suspensos, você continuaria pregando o evangelho? Você continuaria pastoreando? Você seria um pedreiro, um servente, um vendedor e continuaria pastoreando o rebanho de Cristo, ainda que você não fosse remunerado para fazer tal ofício? Você faria tendas como Paulo fez e continuaria a pastorear? Ou se o salário fosse suspenso por um motivo ou outro, você simplesmente iria fazer outras coisas e deixaria o rebanho lá? Eu digo isso, amados, e digo com muito zelo no coração, porque é bem possível que esse seja um exame para saber se de fato você está na fé. É importante você observar que se de fato a palavra de Deus habita em você, por mais que você seja necessário, irmãos, como há pastores na China, por exemplo, que ganham galinha, ganham porco, ganham ovos, eles ganham praticamente o alimento. Na África a mesma coisa, mas eles continuam pastoreando como bons despenseiros do Senhor. Porque, irmãos, de verdade, com toda sinceridade, se a razão que te leva a pastorear o rebanho de Cristo é a remuneração que você possui, eu lamento te informar, mas você está numa posição muito perigosa. Se a ausência de dinheiro, se a ausência de salário faria você abandonar o sagrado ministério, então você está numa situação muito perigosa, porque o dinheiro não pode ser um empecilho para que você continue a proclamar a palavra de Deus. Como eu acabei de ler, eu estou cansado de tentar contê-la, é impossível. Você vai continuar pregando, vai continuar discipulando, vai continuar evangelizando, pastoreando. Você vai continuar por quê? Porque você não faz aquilo pela remuneração, ela é apenas um bônus. Se vier bem, mas se não vier, amém. O seu chamado é um chamado para a eternidade, ainda que você não seja remunerado nesta realidade, grande é o seu galardão te aguardando nos céus como instrumento para ganhar almas. É um exercício que vale para você repensar de verdade. De repente você se torna um professor e continua a pastorear. De repente você se torna um vendedor, um empresário, mas continua a pastorear. Se de fato você foi chamado para discipular o rebanho de Cristo, significa que a ausência financeira jamais fará você parar de fazer isso, porque é da sua natureza. Não tem como você deixar de fazer aquilo que a sua natureza implica você a fazer. Um pé de manga não deixará de dar manga, um pé de jaca não deixará de dar jaca. Um pastor jamais deixará de pastorear, de apacentar o rebanho de Cristo. Jamais, em hipótese alguma. É por esse motivo que sou prisioneiro. Orem para que eu proclame esta mensagem com a devida clareza. O verdadeiro pastor, aquele que foi chamado para apacentar o rebanho de Cristo, ele tem necessidade de comunicar a verdade de Deus com o máximo de clareza possível, porque ele almeja em seu coração que haja mais e mais conversões. Ele quer ver festas no céu. Sim, um pregador do evangelho é um promoter. Ele promove festas no céu pela graça operosa de Deus por meio dele. Por quê?
porque é justamente para isso que nós fomos chamados, para edificar a igreja do Deus vivo, que é o conjunto de indivíduos pelos quais Cristo morreu. É por estas pessoas que o Senhor nos chamou e nos deu dons para que a gente possa pregar, ensinar, discipular, evangelizar. Entenda, isso é maior do que você, isso é maior do que eu. É da nossa natureza anunciar a palavra de Deus até que Ele venha. E se a falta de um salário faz você parar de anunciar, meu irmão, de verdade, repense o seu ministério. Entre em oração e jejum com Deus e deixe claro diante dele o seu desejo de pregar verdadeiramente o evangelho do Senhor. Porque a palavra do Senhor deve queimar em nosso coração. Deve queimar. Não tem como contê-la. É como romper a cachoeira. Deixe-me falar do meu Senhor. Deixe-me falar. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, glória a Deus, Deus é bom. Lá. E aí, você tá bom?